Olá, e estamos de volta também. Ano novo, programa novo, pautas novas, o Com a Palavra, o programa de política aqui da sua plataforma, aqui do Acta, está retornando também. E olha só, né, a gente sabe que não teve como manter aí a regularidade toda, até em função de pandemia, né? Mas o pessoal estava fazendo o cálculo aqui, já estamos estreando aí em 2022 a terceira temporada do Com a Palavra. E para marcar essa abertura, um entrevistado de peso, como felizmente tem sido, temos conseguido aí manter esse padrão, essa qualidade aí dos entrevistados que o Com a Palavra tem trazido para você, para a gente debater aqui vários assuntos. E para esta abertura, nada mais pertinente do que alguém que tem muito realmente para falar, tanto no âmbito político quanto institucional e de governo também. Eu me refiro ao ex-prefeito de Penedo, hoje respondendo por uma das pastas estratégicas mais importantes aí do governo do Estado, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, secretário Márcio Beltrão. Bem-vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite da Acta. A gente fica muito feliz de estar aqui, a gente poder conversar as coisas da política, o desenvolvimento do nosso estado, o nosso turismo, as nossas riquezas culturais, gastronômicas e tudo aquilo que de alguma forma interfere na vida do cidadão alagoano, um setor que gera emprego e renda para milhares e milhares de pessoas do nosso estado e que tem tido um grande destaque a diferença da qualidade de vida em cada região alocada no estado de Alagoas. Na semana passada, para a gente começar efetivamente, teve a reunião do setor produtivo, capitaneada pela Federação das Indústrias, na qual o senhor representou o governador do estado, Renan Filho, e aí ficou definido que foi tirado um grupo de trabalho, né, para definir aí o que vai ser feito. O que o senhor poderia já adiantar para a gente? Vai ter mesmo passaporte de vacinação em Alagoas? Não tenha dúvida disso, nós fomos acionados pelo setor produtivo de Alagoas. Quero aqui dar um grande abraço ao doutor Zé Carlos Lira, que é o presidente da FIEA no estado, ao presidente Kennedy Calheiros, que capitanearam essa reunião. Isso demonstra proatividade na preocupação do avanço da Omicron, que é uma cepa nova do coronavírus, que tem já estabelecido restrições em vários estados da Federação Brasileira. E uma das maiores preocupações nossas é justamente essa: evitar a restrição de movimento, de negócios. Isso, com certeza, a economia iria estar extremamente abalada, no sentido de um novo fechamento de hotéis, bares, restaurantes, praias, comércio, e isso é o que a gente não deseja. Então, o setor produtivo nos acionou, apresentou diversas propostas. Uma delas é para que as pessoas poderem adentrar a usar os serviços de bares, restaurantes, hotelaria e tudo aquilo que de alguma forma aglomera pessoas, deveriam estar vacinadas. Isso porque Alagoas tem um dos piores indicadores de vacinação no nosso Brasil. Nós estamos hoje em 24º colocado, com 54% de vacinação apenas. O ideal é 90% e precisamos avançar nesse sentido para garantir a imunidade de rebanho e dar um conforto maior e ter, principalmente, Felipe, a certeza de que se a pessoa adoecer, ela não vai agravar e não vai se internar em leito de UTI ou internamento hospitalar. Estrangular o sistema de saúde, inevitavelmente haveria a necessidade e a obrigação do governador de Alagoas, do secretário de Estado de Saúde, em restringir aglomerações e, nesse caso, o setor econômico seria o mais prejudicado. O documento foi instituído um grupo de trabalho, né? Imagino que o senhor esteja à frente, a primeira reunião, pelo menos, foi na secretaria, na CDTUR, na qual o senhor responde. O que vai sair disso daí? É um documento, vai ser uma minuta de decreto, um protocolo? O que seria na prática, secretário? Ofertar ao governador, ao governo do estado, a possibilidade de termos para compor o decreto estadual em combate ao Covid
E o que foi colocado lá é tão somente a necessidade de apresentação do cartão de vacina ou o que está dentro do Conect SUS. E caso não se tenha em posse no momento em qual foi abordado, o teste PCR com 48 horas de antecedência até também tem validade para a pessoa poder adentrar ao recinto que deseja participar. Então, é uma das questões mais importantes, porque o grande X da questão dessa causa capitaneada pelo setor produtivo é o aumento do percentual de vacinados em Alagoas, garantindo a saúde dos alagoanos, mas acima de tudo dos nossos visitantes, que vêm para Alagoas não buscar a doença, mas buscar se divertir, conhecer as nossas riquezas naturais, a nossa riqueza cultural, a nossa gastronomia, os lugares das Alagoas belíssimos, como os cânions de São Francisco, como a região norte do nosso estado, a região sul e a capital de Alagoas, que tem as belezas, talvez uma das capitais mais belas do mundo. Quando é que sai esse documento? Já tem uma previsão? E que outros aspectos o senhor destacaria? Está na análise da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas para ser homologada pelos técnicos daquela pasta. A partir do momento que haja homologação, vamos ao governador do estado para mostrar a ele esse documento e ver a possibilidade de transformar esses termos em decreto para que a gente possa avançar na vacinação do povo de Alagoas. Previsãozinha de tempo? Essa semana ainda, acredito que sim. Ainda falando sobre a reunião, ainda tendo como mote esta reunião, mas já em outros assuntos, como o senhor mencionou, mais afeitos à secretaria, tem aí essa questão o setor produtivo colocou, não se aguenta mais parar. E no contexto geral lá da reunião, o ACTA acompanhou e trouxe aí para todo mundo. Essa é a demanda. Tem até um argumento em prol disso daí, que hoje já se conhece muito mais da doença do que se conhecia no começo da pandemia, com certeza. Já tem-se uma vacinação muito maior. Ou seja, o setor produtivo agora tem mais argumentos de chegar para as autoridades e dizer: façam mais alguma coisa, que a gente parar não pode e não deve já diante dessas circunstâncias, né? Como equacionar isso daí? Justamente é dessa forma, Felipe. A partir do momento que você aumenta a quantidade de pessoas vacinadas, inevitavelmente a pessoa pode até se contaminar. Eu, por exemplo, tive Covid na semana passada, não tive nenhum agravamento, fiquei na minha casa, eu cumpri os 10 dias de restrição de mobilidade, fiquei dentro do meu quarto. Isso traz vamos dizer assim, um rancor muito grande, a gente que gosta de estar em movimento, de estar na rua, mas é necessário para que a gente possa proteger a vida das outras pessoas. Então, com esse avanço da vacinação, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o número de agravados, que o grande problema da pandemia é você estrangular o sistema de saúde. O número de leitos não ser suficiente para a UTI e também para a internação hospitalar. Até porque não só existe no meio de uma sociedade o Covid como doença, câncer e tantas outras enfermidades que precisam ter intervenções de exames e cirurgias que as pessoas estão esperando em fila. Essas cirurgias eletivas já há um bom tempo, a pandemia tomou conta de quase todo o espaço de saúde, não a nível de Alagoas ou Brasil, no mundo inteiro, e é preciso que as coisas se normalizem para que as pessoas tenham acesso ao Sistema Único de Saúde. Uma questão que o senhor mencionou aí bastante é essa questão do turismo, né? E a demanda o X da questão fica sendo mais ou menos esse. Há a perspectiva de atrair, a Alagoas já está numa situação, vem-se muito mais para cá, por exemplo, agora que a gente veio ter casos de morte, felizmente demorou um pouquinho pela variante Ômicron, ou seja, há uma demanda, o pessoal se sente mais seguro aqui. Por outro lado, há um risco maior para as autoridades de uma forma geral, a conciliação de uma coisa e de outra. A propósito disso, eu perguntaria, teve uma questão recente aí de uma das praias aqui receber uma qualificação internacional, né? Bandeira azul para a Praia do Patacho. O que é isso na prática? Na prática, Felipe, é você ter a certeza que, frequentando aquela praia, ela está nas condições ideais de meio ambiente. O que é isso? É um selo internacional. Nós temos no Brasil hoje, no Nordeste especificamente, 3 praias apenas com esse selo internacional Bandeira Azul.
são 2 na Bahia e 1 em Alagoas, que é o ponto setentrional mais ao norte do nosso país. Para cima de Alagoas, ninguém tem bandeira azul. É a única praia acima da Bahia que tem hoje esse selo, e a gente fica realmente muito orgulhoso disso. Isso é uma integração do setor produtivo local, os empresários local, as prefeituras e a comunidade de forma geral, porque há transtornos também. Você adquirir o selo Bandeira Azul não é tão difícil quanto mantê-lo. Então, as condições ideais de meio ambiente ela tem que persistir, porque esse selo é fiscalizado pelas maiores instituições do nosso planeta e, inevitavelmente, caso haja alguma normalidade daquilo que foi preconizado contratualmente no sentido de alcançar esse selo, poderá ser cassado e isso vai causar um revés muito grande. Um selo de bandeira azul, inevitavelmente, os negócios e o turismo internacional irão acontecer naquela região. A propósito daquela região, um outro questionamento que eu faço. O aeroporto de Maragogi, como é que está? Um balanço que o senhor faria. E uma questão que realmente muita gente ainda se ressente disso. A malha, o fornecimento, ser provido aqui para Alagoas uma malha aérea mais satisfatória. Tem como ser feito isso no âmbito do governo do estado? Não tenha dúvida disso. O governo de Alagoas ele tem sido parceiro das companhias aéreas. Isso foi com a Itapemirim, infelizmente deixou de operar no mercado porque deixou de pagar fornecedores e isso estrangulou economicamente a companhia. Tentou entrar em RJ, em recuperação judicial, não foi acatado pela Justiça. Estão trabalhando agora a não quebra também da Itapemirim rodoviária. Eu acho que é fundamental dar esse crédito à companhia, que é uma companhia que presta serviços à comunidade brasileira de muito tempo, de longo tempo. Nós temos esse revés. Mas a Azul está em plena operação, a Gol, a Latam e outras companhias menores. A Alagoas avançou consideravelmente na quantidade de voos, aumentou a malha aérea. Maceió e Alagoas é hoje, talvez, um dos maiores destinos do nosso Brasil, especificamente o 3º maior destino do Brasil, apesar das nossas pequenas dimensões geográficas, o 2º menor estado da federação, mas com um fluxo de hotelaria maior do nosso país, em torno de 92%, 93% de ocupação hoteleira, e isso gera negócios, gera emprego. A gente vê hoje a dificuldade financeira muito grande, principalmente na nossa periferia do nosso estado, e isso ajuda muito a economia a rodar e gerar oportunidades para as pessoas. Então é importante demais a gente trabalhar essas condições de o turista poder chegar ao nosso estado, ele vir aqui consumir as nossas belezas naturais, consumir a nossa cultura, a nossa gastronomia, os serviços da nossa hotelaria, dos nossos passeios. Cada cadeia dessa gera milhares e milhares de empregos, fundamental para o crescimento social e sustentável do nosso estado. Agora, um questionamento do ponto de vista no viés econômico acerca disso, um questionamento que muito se faz, já é até um pouco antigo, eu acompanho isso já há algum tempo. A gente está muito acostumado, quando fala em turismo aqui, pensar nas praias e, como o senhor falou, também nos belos passeios, são belos roteiros lá para o interior de Alagoas, notadamente para o Sertão, São Francisco e tudo mais. Só que esta é apenas uma das categorias de turismo. Existe, por exemplo, o turismo histórico, para quem vai para Roma, para Atenas, vai para o turismo histórico. Para Penedo, para Marechal, a sua terra, para Piranhas. Exato. Tem o turismo religioso também, a gente vê a quantidade de pessoas, as multidões que se reúnem na Praça de São Pedro, no Vaticano, e por aí vai. O turismo de compras, o turismo de lazer e uma demanda muito antiga aqui de Maceió, em especial. O turismo de negócios, decola ou não decola? Isso já tem acontecido, Felipe. Com a pandemia houve realmente uma diminuição no fluxo devido ao fato de não poder utilizar o centro de convenções. Nós somos um dos maiores destinos de convenções do Brasil também. Nós tivemos já esse ano diversas convenções que aconteceram
ali no Gustavo Leite, no centro de convenções da nossa capital. Isso gera muitas divisas. Um dos grandes, dois grandes agora que aconteceram foi na área de tecnologia e na área de medicina, especificamente na área de cirurgia plástica, que é um mercado gigantesco. Todas as mulheres, os homens também, metrosexuais, estão buscando esse tipo de atividade da medicina para poder melhorar a sua aparência, a sua autoestima. E Alagoas ela tem esse celeiro, essa oportunidade das pessoas aqui poderem estar e utilizar os serviços do evento, mas acima de tudo, nos intervalos, ir a um restaurante, fazer um passeio numa praia, ir a Maragogi, a Japaratinga, a Milagres, ir a Penedo, ir aos cânions do São Francisco. Quem gosta de turismo de aventura, Santana do Ipanema é hoje talvez um dos maiores destinos de aventura, em escalar, em fazer trilhas. Isso tudo o Alagoas tem, inclusive o Pantanal Alagoano, que para poucos que conhecem, fica ali na várzea da Marituba, entre os municípios de Coruripe, Feliz Deserto e Penedo. A propósito, como é que tem sido, entre aspas, vendido, ou seja, o destino turístico Alagoas? Como é que ele tem sido colocado, como é que tem sido captado junto à agência de turismo, junto a quem pode emitir turistas aqui para Alagoas? Parcerias com diversas operadoras de turismo, exemplo da CVC, da Gastur, os aplicativos de viagem, 123 Milhas, Decolar, Rap Travel e tantos outros, propagandas de televisão, propagandas internacionais, revistas de bordo nas companhias aéreas. Nós temos uma preocupação muito grande para também realizar a Fantusa, onde diversos agentes de viagem vão a uma determinada localidade do nosso Brasil, distribuir material, levar mimos para aquela determinada operadora de turismo, para captar negócios para Alagoas. Nós iremos fazer em maio do ano que vem um dos maiores eventos de captação de negócios com a CVC. Vão ser mais de 1.000 agentes de viagem que estarão em Alagoas, conhecendo os nossos produtos, os nossos destinos, os nossos roteiros turísticos, colocando Alagoas cada vez mais, com muita força no mercado de turismo nacional e internacional. Falando ainda de indústria, mas mudando o segmento, ou outras indústrias, porque também está sob responsabilidade da tua pasta, desenvolvimento econômico, outras indústrias também aqui para Alagoas, da qual existe também, que o Estado se ressente disso também, né? E essa captação está sendo feita também para outros segmentos, para outras indústrias, para outros segmentos de indústria também. Alagoas tem uma das políticas de incentivo fiscais mais agressivas da federação. Nós temos captado dezenas de indústrias ao longo de todo esse ano de 2021 e já em 2022, uma fila imensa de empresas buscando os incentivos fiscais e locacionais. Diversos municípios estão implantando esse sistema, orientados pela Secretaria de Estado, a qual nós estamos fazendo parte nesse momento, para implantar nos municípios pequenos distritos industriais. Eu acredito muito, Felipe, na interiorização da indústria em Alagoas. Você colocar totalmente concentrada numa única região, vamos assim dizer, somente em Marechal Deodoro, com certeza, em determinadas localidades, nós vamos gerar diversos bolsões de miséria e de desemprego. Então, nós estamos nessa política de interiorização da indústria, a indústria alagoana. Temos oferecido todos os municípios que estão regularizados, com área regularizada, escriturada, e também com a lei de incentivo fiscal do município, aprovada pelas câmaras de vereador, porque o incentivo do Estado é em cima do ICMS especificamente, e outros incentivos com relação à questão dos créditos judiciais, que é o famoso, mais conhecido, popularmente falando, precatórios, oriundos de antigos servidores que, teoricamente, ainda tem muito processo na justiça, que ainda não foram creditados, e em cima desse crédito, com um deságio de 65%, ele consegue colocar isso no mercado, a empresa se beneficia trocando isso por imposto, e o cidadão que está numa longa fila e por muito tempo para receber, recebe imediatamente uma quantia substancial para poder fazer o projeto que a sua família deseja. Bom, como é um programa dedicado à pauta política também, agora falando do institucional, o senhor mencionou Penedo, vamos falar agora desse termo de assunto, dessa pauta aí. Como alguém que está no governo, que é uma pergunta que acho que o Com a Palavra vem fazendo desde
desde a primeira temporada, olha só, a gente já está na terceira, mas que eu tenho feito a vários entrevistados aqui. E como o senhor está no governo, é alguém político também, está no cargo técnico, mas político, para a gente só aqui, governador, na tua opinião, sai ou não? É a pergunta que a gente vai fazer, com certeza, a todo mundo até abril ou março, né? Finalzinho de março, começo de abril, que é quando expira o prazo aí. Inicialmente, como alguém que está no governo, na tua opinião, o governador sai? Acredito que sim. Isso é conversa de todas as rodas políticas, né? E político sem mandato, ele não pode atuar, né? Eu estou nesse interstício. Eu fui prefeito de Penedo 3 vezes. Uma não consegui alcançar a reeleição no ano de 2008, voltamos em 2012, na eleição de 2012, ficamos 8 anos consecutivamente, não poderia ser candidato novamente, a gente tem que ter um interstício até chegar às próximas eleições, que é esse ano agora. O governador, ele tem o direito de ficar até o final do ano, não participar do processo eleitoral, mas ficaria no mínimo ou 2 ou 4 anos sem mandato, podendo participar do processo eleitoral de prefeitura, pode ser de Maceió ou de qualquer outro município do estado, e mais, pelo andar da carruagem, o governador se afasta agora, no final de março, começo de abril, para poder disputar uma vaga ao Senado da República. Isso aí, a gente já pode dizer que é um âmbito oficial ou é uma avaliação do secretário ou do político, do analista Márcio Beltrão? É uma avaliação nossa, até porque é oficial somente da boca do governador, do próprio, né? E até agora, até o presente momento, ele publicamente ainda não externou essa colocação, mas nas conversas de bastidores, da acomodação da política, ela está muito forte nesse sentido, né? E ele deverá disputar sim a vaga ao Senado. Ou seja, para ele também já se conciliou, porque ele estava naqueles dilemas acerca de deixar o governo possivelmente com a oposição, para ele está pacificada essa questão internamente. Não, o governo deverá ficar na Assembleia, e ele tem tido realmente uma relação muito boa com a Assembleia. A Assembleia ela tem apoiado todas as pautas importantes de crescimento sustentável do estado de Alagoas. Os projetos que o governador encaminha para lá, todos são aprovados. Então, há uma relação muito boa institucionalmente falando, entre o governo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas, se me permite interromper, desculpe de antemão, uma coisa é no exercício do Legislativo, outra coisa é o pessoal passar para o Executivo, ter a caneta, o cofre e tudo mais na mão, ainda que seja por apenas 10 meses. Talvez até menos, né, Felipe? Porque as eleições indiretas, que é um governo tampão que estão se falando por aí, ela tem que durar pelo menos 30 dias. Quem deve presidir esse processo é o Dr. Clever, que é o nosso presidente do Tribunal de Justiça, durante esse período, já que o presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vido, deverá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, e caso isso aconteça, ele não pode estar no cargo de governador 6 meses antes das eleições, e inevitavelmente o desembargador Clever Loureiro ele deverá presidir esse processo de transição entre o governador eleito democraticamente e o governador eleito indiretamente pela Assembleia, pela maioria dos votos dos deputados presentes na sessão, que vai definir quem vai ser o governador. Então, a diferença realmente é muito grande, mas a regra, é o que está na Constituição Federal da República, que está na Constituição do Estado de Alagoas, e é dessa forma que vai acontecer. Caso isso aconteça, o deputado tampão poderá ser candidato a uma reeleição, e não 2. Então, ele vai para a reeleição, deverá ir para a reeleição, caso venha ganhar, governar no Estado por 4 anos consecutivos. Nessas condições todas privilegiadas para um analista, alguém que é político, alguém que já tem cargos, que tem mandato, tem uma expertise política e está no governo, o senhor apostaria no nome que seria eleito lá na Assembleia para esse mandato tampão? O que se cogita é o nome do deputado Paulo Dantas, né, nesse sentido. Um deputado que já tem experiência administrativa, já foi prefeito de Batalha, né, e já uma grande bagagem de experiência política, transita bem na Assembleia, transita bem com a Câmara Federal, com os senadores, inclusive amigo de infância do governador Renan Filho,
Então, eu acredito que deverá ser o nome do deputado Paulo Dantas, que virá a vir ser o nosso governador tampão. Nome do governador para o governo do estado? Possivelmente o próprio Paulo Dantas, caso não haja nenhuma intempérie, alguma desacomodação do que está sendo discutido dos bastidores. Projeções, planos, estruturação, alianças de Márcio Beltrão para 2022. Eu possivelmente devo disputar a Câmara Federal, né, o cargo de deputado federal, nessas próximas eleições vindouras. Com relação à questão de filiação partidária, eu continuo no PDT nesse momento, eu, historicamente aliado do ex-governador Ronaldo Lessa, que é hoje o vice-prefeito de Maceió, mas eu não vislumbro a formação de uma chapa dentro do partido, de uma série de pessoas que possam ser candidatas para alcançar pelo menos 80% do coeficiente eleitoral, que é algo em torno aí de 132, 135 mil votos. E aí a gente está analisando qual é o melhor cenário, qual é o local onde a gente vai se sentir mais confortável, uma chance real de ganhar as eleições. Então a gente está analisando cada partido, até porque ainda não tem nenhuma chapa formatada totalmente, e nós estamos ouvindo todos os partidos, conversando com cada um deles, e a gente sabe o quanto isso é importante. Definição, a gente já tem, vou apoiar, caso o governador Renan Filho seja candidato ao Senado, a gente deverá estar com ele. Caso não seja, a gente vai avaliar mais adiante quem poderá apoiar, mas eu acredito que ele é candidato. E ao governo, a gente vai conversar com as futuras forças políticas do Estado que deverão disputar uma vaga no governo. Mas possivelmente também o deputado Paulo Dantas, a gente está pensando muito em apoiá-lo. Região Sul, um reduto eleitoral dos Beltrão, um reduto eleitoral, inclusive, que o senhor, aliás, inicialmente, foi até acionado diplomaticamente na recente situação aí lá de Penedo, entre o prefeito e o vice, o prefeito Ronaldo Lopes e o vice Lucas, recorreram ao senhor para tentar mediar lá a questão? Tiveram os dois conosco, né? Eu aconselhei todos os dois a tentarem fazer as pazes, mas infelizmente não deu certo. Eu sou uma pessoa de diálogo, sabe, Felipe? Eu acredito que o diálogo é o melhor caminho para resolver as confusões, a faltas de ponto de convergência. Então, para você unir, a mesma coisa que briga de marido e mulher. Ou você cede um pouquinho de um lado e o outro cede um pouquinho do outro. Se não fizer dessa forma, não se acomoda as coisas. Então, a gente tentou de todas as formas, mas infelizmente, nesse caso, eu não consegui lograr êxito. Mas espero que a maturidade, a temperança, o bem maior, que é o bem-estar social da sociedade penedense, venha na mente de cada um deles para poder colocar realmente Penedo no lugar de destaque que tanto merece. Quando a gente recebeu aqui, teve o prazer de receber aqui o ex-coordenador da bancada de Alagoas, deputado federal, Marcos Beltrão, eu o questionei acerca de um assunto que está no imaginário político e é um motivo de discussão também, que é o seguinte, como eu falei, região sul associada a um reduto familiar e o nome é Beltrão. E houve sempre aquela questão da liderança, de ter alguém que respondia por isso, alguém que era o patriarca da família, que hoje não existe mais, que foi o ex-deputado, o deputado João Beltrão. E eu perguntei diretamente, como é que está esse processo acerca de se ter alguém para ocupar esse lugar? Ele colocou que não era uma preocupação dele, nunca foi, mas inevitavelmente em política e havendo todas essas circunstâncias que a gente falou, é uma preocupação que inclusive deve recair sobre o senhor ou sobre outros integrantes da família. Se auto-intitular liderança, isso é temeroso. Isso aí se adquire com o tempo, pela confiança, pela relação das pessoas. Eu acho que o líder, ele precisa primeiro ser calmo. Segundo, ter temperança. Saber equilibrar, ser justo, saber dividir as coisas, porque na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa, é a falta de entendimento. A falta de entendimento é devido ao fato de, às vezes, duas pessoas ao mesmo tempo terem o mesmo interesse. E não se pode ocupar o mesmo espaço por dois corpos ao mesmo tempo. Isso é da física.
né? Lei de Newton. Então a gente sabe o quanto é difícil você fazer essa construção política. Isso, com o tempo, vai se acomodando. Eu quero dizer a você, Felipe, a sociedade alagoana, a família Beltrão se enfrentou nos 5 municípios da região sul, Jiquiá, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçaba-Sul e Penedo. Nesse último momento, a morte de João Beltrão, ela foi realmente, talvez, vamos dizer assim, um dos fatores para isso ter acontecido. Se ele estivesse vivo, talvez não tivesse acontecido nesse momento, mas Deus é quem sabe de cada coisa que acontece nas nossas vidas. Então, a gente entende que é preciso que as coisas, as feridas, elas sejam cicatrizadas. E isso está acontecendo. Conversei pessoalmente com o Max há pouco tempo atrás. Na minha intenção, nunca tivemos, vamos dizer assim, a vontade de romper, de brigar, de lutar por um cargo público. Nós estamos dentro desse processo desde a década de 80. Eu era menino ainda quando eu via o ex-deputado e ex-prefeito de Coruripe, João Beltrão, já militar na política, foi candidato em 82. Foi ele que desbravou e colocou novamente a família dentro da política. Anteriormente tinha sido meu bisavô. Em 1950 foi prefeito de Coruripe e depois ninguém mais entrou. E a gente entende o quanto da história é importante você colocar, porque se você não tem história, você não tem presente nem tem futuro. Então, foi um momento realmente atípico, mas estamos colocando uma ducha de água fria em cima de tudo isso. Não quer dizer que nós vamos nos aliar nesse processo eleitoral que está, até porque o Max é candidato a deputado federal e eu também estarei, como nesse momento, pré-candidato a deputado federal, ele natural para renovar o seu mandato pela 3ª vez. Mas acredito que após esse processo eleitoral há uma possibilidade muito grande de haver uma reaproximação, né? Se depender da gente, das pessoas de bom senso, isso deverá acontecer, mas, claro, dentro dos limites razoáveis e das alianças atuais que nós temos. Nós temos que respeitar aqueles amigos que nos acompanharam durante esse período e não deixar eles para trás. Então, se isso acontecer, a gente pode sim voltar a conversar, sentar politicamente, colocar os pingos nos is e seguir a nossa vida em frente. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, muito grato pelo convite. Prazer. É uma honra muito grande estar aqui na ACTA, ACTA, viu, gente? Acessem aí o site da ACTA, www.acta.com.br. Então, você acesse o site da ACTA para assistir a nossa entrevista aqui e tantas outras que vão levar informações, conteúdos da política, conteúdos do nosso estado, da nossa economia, da nossa gastronomia, da nossa cultura, das riquezas do povo de Alagoas. Que Deus abençoe a você, Felipe, a todos nós, todos amém. Que fazem a ACTA, e me coloco sempre à disposição para a gente estar sempre aqui conversando e atualizando o povo alagoano das coisas das Alagoas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui com este primeiro Com a Palavra de 2022, na expectativa, como falou o secretário, aí a gente também ratifica essas palavras de, se Deus quiser, muito trabalho, muito mais programas. Esse ano vai ter muita coisa para a gente debater. E para manter também aquela tradiçãozinha que a gente tem feito aqui no Com a Palavra, uma para finalizar, né? A partir de vou parafrasear aí, tomar uma licença poética de algumas menções que são atribuídas a Gandhi, a várias outras pessoas, Reverendo Martin Luther King e também Nelson Mandela. A coragem não é a ausência do medo, é a necessidade de enfrentá-lo e, com medo mesmo, fazer o que é preciso ser feito. É o que a gente espera aí e realmente dedica às autoridades do Estado diante dessa situação toda de pandemia que a gente está vivendo. Até.